tem um hábito que tu tá há um tempão tentando implementar, só que não consegue, ou consegue por um tempo, mas não tem aquela constância, não vira algo integrado, esse episódio é pra ti, porque eu vou te ensinar como tu estabelecer um novo hábito com 1 minuto. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. 1 minuto não vai dar para tu estabelecer o novo hábito, tá? Vou começar já com esse disclaimer. Mas esse 1 minuto é o que pode mudar tudo para fazer tu estabelecer ele ao longo de um tempo. E vão ser vários desses 1 minuto. Mas o 1 minuto ele é importante, porque ele é uma tarefa quase pequena e de mínimo esforço. E justamente por tu não ter tentado com essa estratégia, que é a estratégia do 1 minuto, que talvez tu não tenha conseguido. Então, por mais que não seja literal, transformar em 1 minuto, o hábito está totalmente integrado com algumas sequências desses pequenos minutos, incrementando de 1 em 1 minuto, tu consegue chegar lá em não muito tempo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, quando a gente quer estabelecer um hábito, a gente tem que primeiro entender o que é um hábito, né? E um hábito, ele é basicamente algo que a gente faz quase automático, né? Então, um hábito, a gente pode chamar também um hábito de um protocolo. Se for pensar dentro de uma regra, dentro de um sistema, é quase a resposta padrão, a resposta nativa. Então, quando tu para pensar dessa forma, tu vê que o hábito, ele vai ser uma reação, vamos dizer assim, ou até uma ação que exige quase o menor esforço de todos, e assim ele vira o hábito, né? Então, quando tu tá aprendendo a dirigir, no início tu não tem o hábito de dirigir, então tá sempre tendo dificuldade em pequenas coisas como botar o pé na embreagem e mudar a marcha, né? Ou realmente ter uma noção espacial olhando com o canto do olho nos retrovisores, nem olhar diretamente. Tá sempre se esforçando muito, gasta muita energia mental para tu fazer isso. Daí se tu faz por um tempo suficiente, chega um momento que tu consegue fazer isso e pensando sobre as coisas mais profundas da vida e ainda tá concentrado no negócio. E tu nem pensa mais, quando o carro começa a fazer... Tu já trocou a marcha, tu tá trocando a marcha sem nem pensar. Tu tá tendo uma noção olhando pro retrovisor sem nem olhar tanto ativamente, né? Então, isso se tornou o protocolo, se tornou o hábito. O teu sistema, ele responde dessa forma, do jeito que gasta menos energia e virou o comportamento padrão dele. Isso que é um hábito, né? Quando vai atravessar a rua, tu olha pros dois lados, tu nem pensa mais sobre isso. É o que tu faz naturalmente, não exige esforço, né? Então, o que é legal de a gente pensar? De um ponto de vista puramente de eficiência energética, os hábitos que a gente desenvolve não são sempre os mais eficientes. Eles se tornam porque o sistema se viciou nele. De alguma forma, ele está totalmente... tem um caminho neural que foi criado ali, e é como se fosse uma trilha dos animais indo em direção a um grande corpo de água, ao rio para beber água. Todos os animais estão sempre usando a mesma trilha, daí ele abre o espaço, não cresce mais vegetação ali. Então, a probabilidade de um animal que está vindo ali não usar ele é muito baixa, porque ficou o caminho de menos esforço. Não quer dizer que, se for olhar de forma prática, seria o melhor lugar para fazer uma trilha, né? Mas acabou sendo assim. Então, isso é importante pensar. O hábito, no início, não é o lugar de menos esforço, provavelmente é o lugar de mais esforço quando eu estou desenvolvendo ele, porque eu estou literalmente abrindo uma mata nova, um caminho neural novo. Porém, se eu fizer com um tempo suficiente e repetir, no final ele vai virar. Qual que é a magia dessa neuroplasticidade? Que a gente pode fazer qualquer coisa virar um hábito. Cara, isso, de verdade, isso é mágico, tá ligado? Porque eu meio que posso fazer o que eu quiser e ter a vida que eu quero, e eu posso literalmente esculpir o meu sistema e os meus hábitos para realizar o que eu quiser de acordo com a minha vontade. E eu acho, cara, esse é um dos maiores superpoderes do humano que um animal não consegue. Um animal, tudo que ele faz é sempre instintivo, ele não tem intenção. Mas que ele desenvolva hábitos também não são intencionais. Então, cara, olha que incrível o poder que a gente tem. A gente é uma máquina de desenvolver hábitos, por consequência desenvolve como que a gente responde nas situações e no longo prazo que tipo de vida a gente vai ter. Porque, pensa bem,
Se sempre que cai um dinheiro a mais na minha conta, eu acho alguma coisa legal para gastar, isso virou o meu hábito. Só que eu posso desenvolver o hábito que cai um dinheiro a mais na minha conta, eu pego aquele dinheiro, um pedaço dele pelo menos, e guardo num lugar pro futuro. E desse vai virar meu novo hábito. O que eu repetir mais é o que vai ter mais uma força no futuro, vai ter uma inércia. Se eu fizer o de guardar um pedaço dele, eu não vou pensar sobre isso. E não vai me custar, não vai ativar nenhum gatilho, que o dinheiro faz isso, né? E eu vou só fazer isso. E cara, eu posso fazer isso pra qualquer coisa, tá? Então, eu tô numa... Esse vai ser o próximo episódio, né? Mas eu tô numa discussão. E daí ativa ali um gatilho meu. E cara, eu começo a ficar com a mão suada, meu coração dispara, tô sentindo minha garganta fechada, tô me sentindo julgado e criticado e oprimido. Por quê? Essa é a minha resposta padrão de quando alguém me critica. Provavelmente não é uma coisa do adulto, é uma coisa da criança. Eu não sabia lidar com uma opressão de um professor, de um tio, de um pai, da mãe, que normalmente eles passam da linha, eles são abusivos, eles nos violam. E daí eu me fecho e entro no modo de luta ou fuga. Esse virou meu hábito, eu me condicionei, estou condicionado a fazer isso. E se constantemente eu estou ativando o gatilho, saindo do meu centro e meio que brigando com o meu parceiro, ou me fechando totalmente, ficando com raiva, isso quer dizer o quê? Eu tenho o hábito de fazer isso. Porém, eu posso agora desenvolver um novo hábito, que é assim que ativar o gatilho, a primeira coisa que eu vou fazer é falar, espera. E eu fechar os olhos por 20 segundos e vou esperar e falar o que tem aqui para eu aprender, o que eu estou sentindo, de onde que isso vem. Eu vou treinar a chamar a consciência através do gatilho e não o gatilho ativar a inconsciência e eu me perder totalmente. Esse é um pouco mais difícil, né? Essa é a vida do yogi mesmo, é o mindfulness para valer, o prossequei estoico, né? Porém, da mesma forma que o dinheiro, também é um hábito que tu pode desenvolver. Então é importante entender que tudo é hábito e tudo tu pode desenvolver. E se tu tá tendo qualquer tipo de dificuldade na tua vida, provavelmente é por causa de um condicionamento, de um hábito que tá te levando para esse mesmo lugar todas as vezes. Você lembra? O caminho neural já tá desenhado ali, cara. É o caminho de menos esforço. Então tu vai sempre voltar para esse padrão. A gente chama também isso de um padrão, que é um hábito que se repete. Ativa o gatilho e é isso que eu faço. Tem tal estímulo e é isso que eu faço. Cara, mas se eu não tô conseguindo acumular dinheiro, se todos os meus relacionamentos estão sempre não avançando ou tendo conflitos, se eu não tô conseguindo ter um corpo saudável e me dedicar para uma atividade física ou ter uma alimentação saudável, é por conta dos meus hábitos e dos meus condicionamentos. E cada um deles eu posso trabalhar. Isso é um presente incrível, cara. Eu fico até animado. Falo assim, cara, essa é a brincadeira da vida. É muito legal eu poder desenhar de alguma forma a vida que eu quero, né? E não que eu vou ter um controle, mas pelo menos que eu vou trabalhar na direção que eu quero. E, cara, isso é muito incrível, tá? Então, primeiro, queria começar te dando essa visão que tudo é uma questão de hábito, então tu pode usar aqui esse conteúdo para qualquer coisa que tu vai ter a possibilidade de ter uma nova realidade na tua vida e realmente construir a vida mais como você quer, tá? Tudo é sobre condicionamento, tudo é sobre hábito. Beleza. Tá. Então, sendo assim, por que a gente não consegue estabelecer um novo hábito? Agora, talvez com essa minha introdução já deve ter ficado claro para ti, né? Porque o caminho neural antigo, ele tá maior. Né? Então, é que nem um rio, né? Onde tiver menos esforço, ele vai correr. Então, tem um comportamento padrão, tem um condicionamento, né, que eu faço atualmente, provavelmente faço a vida inteira, e ele tem uma força tão grande que eu não consigo insistir o bastante a ponto de uma hora ele ficar do mesmo tamanho e depois até maior. E daí ele vai virar o meu comportamento padrão. E eu não insisti o bastante, por quê? Porque existe uma inércia de fazer as coisas como eu sempre fiz. Então, a gente não consegue estabelecer um novo hábito porque é difícil estabelecer um novo hábito. Para todo mundo é difícil estabelecer um novo hábito. Porém, então qual vai ser a parte-chave? Tempo. Tempo fazendo o quê? Insistindo no novo hábito. E esse tempo, ele tem que de alguma forma, a gente tem que prezar pela consistência dele. Mais do que pela quantidade e pela intensidade. A gente erra muito em criar um novo hábito porque a gente foca na intensidade e no tamanho daquilo, em vez de na consistência. A consistência no longo prazo é muito mais impactante para o novo hábito do que tu pegar e fazer, essa semana eu vou comer tudo do bom e do melhor. Tu consegue por uma semana, com muito esforço. Semana que vem tu já não consegue. Tá? Então olha só, a gente está começando a entender por que já não consegue. E daí a gente começa a ver uma solução. A intensidade não vai resolver, porque o negócio é bruto. O meu caminho atual,
O meu hábito que eu tô, cara, ele me puxa com tudo. Então, eu vou com maturidade saber o que eu tô enfrentando. Sabe o que eu tô enfrentando? Eu tô enfrentando, no meu caso, 35 anos de um comportamento repetitivo. Não é amanhã que eu vou mudar esse comportamento, entendeu? Eu provavelmente precisar, talvez não mais 35, mas talvez uns 5 anos. Talvez eu precisar de 5 anos pra conseguir mudar esse hábito. E daí a galera que tá aí, tá me ouvindo, já começa a tremer. Fala assim, 5 anos pra mim não dá, mano. Tá vendo? Daí tu desiste. Esse que é o ponto. Mas talvez precise de 5 anos, mano. Talvez precise de 10 anos. Mais que 10 anos acho que é difícil. A não ser que tu seja mais velho, né? Vai acumulando. Se tu tá há 50 anos fazendo sempre o mesmo comportamento, tu vai precisar talvez de uns 10 anos. É provável. Depende de quanto de energia tu vai conseguir gastar. Cara, talvez tu consiga uns hábitos menores resolver em 1 ano. Em menos de 1 ano, cara, a gente não resolve. É difícil. Cara, vai ter uma exceção, assim, de uma coisa que não era tão forte assim pra ti e tu conseguiu resolver em alguns meses, assim. Mas, cara, muito difícil ser menos de 1 ano. Então essa é a primeira coisa que já muda tudo pra ti, que fala assim, cara, eu tô disposto a ficar me esforçando todos os dias, por alguns anos, pra isso virar meu comportamento padrão? Essa é a primeira pergunta que tu tem que se responder desse hábito que tu quer mudar. E se a resposta for não, então pode ficar com o teu hábito antigo, mano. Tá ótimo. Não tá tão ruim, né, pelo visto. Agora, se a resposta for sim, beleza. Então agora, o que a gente faz? Bem, a gente tá fazendo uma coisa totalmente diferente, que é a gente tá tendo uma expectativa realista do esforço necessário. Porém, qual que é o ponto? Porque tu vai ter que ficar repetindo alguma coisa que não é tua natureza por alguns anos, não quer dizer que é uma tarefa grandiosa e épica e custosa. E daí a gente vai pra outra parte, que é a mudança de mentalidade. Há uns dias atrás, eu tava fazendo ali uma reforma no canteiro e a gente considerou muito pegar o jardineiro e falar assim, cara, faz pra mim, faz toda a área ali com a brita, bota a brita, organiza, o cara vai cobrar 200 pila, tá tranquilo, tá ligado? E se eu for trabalhar nisso, eu nem sei fazer, vou fazer errado, vou demorar pra caramba. E daí a gente tá nesse processo a vida inteira, né? Cada vez mais de a gente pegar as coisas pela mão e usar as experiências e ganhar habilidades. Eu falei, não, amor, essa é uma ótima oportunidade pra gente aprender alguma coisa, mesmo que a gente faça tudo errado. E daí falou assim, cara, traz a brita e a gente vai montar esse negócio. Eu fiquei cavando e tal. E fiz realmente tudo errado, vou ter que refazer tudo de novo agora. Só que quando chegou o caminhão da brita, ele deixou meio metro cúbico de brita, que cara, nem sei quantos quilos é muita brita, tá? Uma montanha de brita na minha entrada. Literalmente meio metro de onde é a área que eu queria botar ali, aquele lago de pedra, né? Daí tu olha e fala assim, mano, assim que ele soltou aquela quantidade toda, eu falei, 200 reais tava muito barato, devia ter pago. Essa é a mentalidade que tu tem quando tu não consegue botar um novo hábito, tu acha que é muito grande, muito difícil. Daí o que te ajuda? Fala assim, cara, mas não vou pensar nisso. Não sei quanto tempo vai demorar, não sei quantos horas demorar, não sei o que vai acontecer. O que eu consigo fazer? Eu consigo pegar a minha pá, encher ela de brita e jogá-la ali do lado. Isso eu consigo fazer. Uma pá eu consigo. Daí eu fiz uma pá. Falei, foi tão ruim. Acho que consigo fazer mais uma pá. Daí eu fiz mais uma pá. Acho mais uma pá. Mais uma pá. E daí quando tu vai fazendo de pá em pá, cara, em questão de menos de 1 hora, a gente tinha enchido tudo. Não tinha sobrado quase nada ali. E tu foi parar nisso e falou assim, pô, vai demorar 1 hora aí fazendo, sei lá, 500 movimentos de pá. Tu fala assim, não quero fazer. E realmente, quando tu pensa assim, é pesado. Agora que tu pensa em menos de 1 hora eu conseguir fazer tudo isso, não foi tão ruim assim. Só que tu só consegue chegar nesses passos se tu não pensa no tamanho, aquela coisa do elefante, né? Como que se come um elefante? Tu corta ele em partes. Então, é legal essa coisa da visualização, né? Eu tô imaginando naturalmente acordando às 5 da manhã e comendo minha laranja e minha banana. E eu olho o cheiro das fritas do McDonald's, eu tenho nojo até. Eu tô vendo essa vida que eu quero. Beleza, um dia pode ser possível, mano. A questão é que agora tu gosta da cama, é difícil acordar. E porra, o McDonald's nesse instante ia ser bom demais. Essa é que é a realidade. Então qual vai ser a realidade daqui 1 minuto? A mesma. E daqui 1 dia? A mesma. E daqui 1 ano? Talvez um pouquinho diferente. Tu é realista, entendeu? Tu entende o tamanho das coisas, só que isso não te aterroriza. Por quê? Porque tu sabe que tu consegue fazer elas. Como? Um passo de cada vez. A gente desiste porque a gente quer o resultado instantâneo. E na realidade o resultado ele demora muito. Então, qual é o principal erro no qual a gente não consegue estabelecer o hábito? A gente não tem a consistência, a gente não fica tempo bastante criando um novo caminho neural, criando esse novo hábito.
Por quê? Porque a gente não reconhece o tamanho real daquele negócio que vai exigir da gente, e não reconhecendo o tamanho real, a gente acha que a gente não é capaz, né? Então a gente desiste, que fala assim, tentei um pouco, não consegui, não é pra mim, ou eu nunca vou conseguir. Como que a gente resolve isso? Cara, é muito simples. A gente pega uma pá de cada vez. A gente pega um dia de cada vez. A gente pega um minuto de cada vez. E a minha mentalidade muda. Ela vai mudar não só porque eu tô focando naquela coisa pequena, porque o meu foco agora deixou de ser o mundo onde eu tenho minha vida ideal e eu tenho os hábitos incríveis. E sabe qual foi o meu foco? Como que hoje eu posso dar um passo na direção do que eu quero? E isso muda tudo. Quando a gente faz aqueles mega esforços, assim, de vou ficar 21 dias, 31, tem cara que consegue até 3 meses sem beber e tal, a gente tá sempre pensando no final daquele dia, quando ele vai chegar. A gente tá indo no modo de mega esforço. E o que a gente quer? A gente quer o resultado. Se tu foca no resultado, essa é a máxima, né, de Epiteto, de dicotomia do controle, de estoicismo, tu vai ficar escravo a isso e tu não vai ter força para fazer o negócio. Qual que é um outro jeito de quem realmente consegue desenvolver novos hábitos e construir a vida dos sonhos? Eu não tá nem aí pro resultado, cara. Sabe que eu tô aí? Pra próxima pá. Pro próximo minuto. Eu queria que no próximo minuto eu desse um passo na direção de uma vida mais inteira e mais saudável. E se eu vencer esse próximo minuto, isso é tudo que eu preciso. Então a minha recompensa, o meu norte, o que eu tô mirando, não é ter um novo hábito em si, mas é constantemente caminhar na direção dos hábitos que eu quero construir, que eu quero desenvolver. E se eu me apaixono pela construção de hábitos, obviamente eu consigo ficar minha vida inteira fazendo. E de repente, quando eu tô fazendo, eu olho pra trás e falo assim, caraca, isso agora é pra mim. Eu sempre fui um cara semi-sedentário, assim, fazia um mínimo de esforço, porque eu tenho um bom metabolismo, eu não engordava, não me preocupava em não ser forte, ser meio flácido. Só que por alguma razão virou uma chave, né, tipo quando minha filha nasceu, eu falei, cara, eu preciso levar isso um pouco mais a sério, assim. E daí eu comecei a correr, que é uma das coisas mais chatas que existe pra mim. Nadar, pelo menos tem água ali, é divertido. Cara, e agora é isso, eu tô olhando, vai fazer 5 anos que eu corro. E é isso, eu comecei correndo, sabe quanto? 3 quilômetros, cara. Eu meio que parava e caminhava no meio do caminho. 3 quilômetros. Eu deixei de começar a pegar alguns Ubers e eu começava a caminhar. Hoje eu não peguei um Uber, que ia demorar ali tipo 10 minutos de Uber e de caminhando ia ser 20. Em São Paulo quase sempre é igual, na real. Eu começava a andar mais. Hoje eu andei um pouco mais, estou mais próximo. E daí agora eu falei assim, cara, faz tempo. Agora eu fiquei pro Gil e meu foco é isso, né? Mas não passa aí algumas semanas que eu não vou lá e dar uma corrida de novo e meu corpo tá equipado com isso. Eu corro sem esforço. Eu chego naquela parede ali, né? Chego nos 4, 5, 7, 10 quilômetros e eu consigo continuar, né? Mas que hoje em dia tá mais difícil. Mas de alguma forma eu consegui desenvolver a habilidade de correr uma distância maior e ter essa resistência. E ela tá aqui. Porque também faz 5 anos que eu tô fazendo esse negócio. Então, só que eu não queria estar aqui. Eu queria só que no dia seguinte eu continuasse um pouco mais nessa direção. Hoje, o final do Gil, e cara, hoje a aula das 6 da manhã normalmente é a aula mais vazia, né? Não é normal acordar tão cedo assim. E cara, e hoje tinha 8 pessoas. Normalmente a gente vai com 4 só. E daí foi engraçado, porque na hora de organizar, assim, né, o professor falou, não vem aqui, Adriano, tu é o segundo, né? E daí, na nossa fila, é a fila de acordo com a graduação. E cara, eu sou um faixa branca, mas com 3 graus, né? Isso é pelo menos aí 18 meses, né? Vai fazer daqui a pouco 2 anos que eu tô fazendo. Então tinha um faixa azul na minha frente, e eu, e os outros 6 caras atrás de mim. E eu falei assim, caraca, mano, todos esses caras entraram depois de mim, né? Naquele daqui eu sou o segundo. Quando eu entrei, eu me lembro de ser sempre o último. Só que as pessoas vão saindo e vão entrando novas, e de repente passa um tempo e tu vai, né? Tô agora quase ficando próximo, né, de graduado para a próxima faixa, e as coisas acontecem. Só que se eu tivesse lá desde o início pensando, o que eu quero é minha faixa azul, o que eu quero é tal coisa, eu quero é conseguir ser bom no jiu-jitsu, ter essa habilidade, me sentir bem, conseguir me defender, eu ia perder, porque, cara, o primeiro ano inteiro de jiu-jitsu é só apanhar. Que nem meio que o primeiro ano de corrida, entendeu? É só esforço, mano. É só dor nos músculos todos, reclamar a todo momento. Demora pra ser prazeroso o negócio. A não ser que tu aprenda a ter o prazer de dar um passo na direção correta. E esse aqui é o ponto. Então, pega agora o hábito que tu tá enrolando e, de novo, né, vai escolher um por vez, cara, né? Porque
Eu sei que tem um monte de coisa que tu quer melhorar na tua vida, escolhe um que é mais importante e tenta deixar esse um pouco mais garantido, né? Ele tá tendo um pouco menos esforço, o caminho neural tá um pouco mais gordinho pra ir adicionando novos. Não vai adicionando 10 ao mesmo tempo que tu não vai ter energia pra isso. Gasta energia, criar novos hábitos, a gente falou sobre isso. Depois não vai gastar. Nos primeiros meses, anos, vai gastar mais. Escolhe um que tu já tentou, um que tu nunca tentou, mas um que é a tua latência. Pô, eu queria me ver daqui 6 meses tá fazendo isso de uma forma mais fluida e meio que essa virou a minha vida, né? E daí essa já é a pergunta mais importante. Quando for escolher, escolhe um não focado no resultado. Escolhe um focado no que tipo de pessoa você quer ser. Então, se imagina daqui 6 meses ou daqui 1 ano, faz daqui 1 ano como adulto, tenha coragem. E fala assim, cara, eu sou a pessoa que, como que é meu dia? Tu acorda e tu faz o quê? Né? Ou seja lá qual hora que tu vai fazer o teu hábito, vai desenvolver. E não exatamente como de gordura corporal tal, quão forte, o quão falando inglês e francês e aprendendo uma nova... Não disso. Tu faz o quê? Tu vai estar trabalhando no quê? Como que é a tua rotina? Como que são os teus hábitos? E daí tu vai ser movido por ser uma pessoa que tem aquele hábito, não uma pessoa que tem o resultado do hábito, tu entende? Esse é um jeito mais fácil de ver que tipo de vida tu quer viver. As pessoas me perguntam assim, pô, Adriano, como que tu se vê no jiu-jitsu? Tu se vê tipo com faixa preta, tu se vê eventualmente podendo ensinar também, ser professor, e sei lá, indo pra campeonato e tal. Como que tu se vê no futuro, né? Onde é que tu quer chegar? Eu falei, mano, quando eu penso no jiu-jitsu, eu penso na minha vida daqui 10, 20, 30, 40 anos, sabe a única coisa que eu quero ver? Eu quero ver eu acordando e eu indo pro tatame. Se eu estiver indo pro tatame com a faixa branca, mano, tá tudo bem. Eu não tô nem aí. Só que se o jiu-jitsu ainda faz parte da minha vida, eu me sinto bem porque ele me alimenta muito de muitas coisas. Então eu só estar praticando isso é tudo o que importa. Então é isso. Pensa no que você gostaria de estar praticando daqui 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. E isso vai te motivar a tua escolha. Tá, agora tu escolheu. O que tu vai fazer? Tu vai ter um desafio para que hoje, se não for muito tarde, quando estiver ouvindo isso, ou amanhã no máximo, tu vai fazer 1 minuto dessa prática. E cara, eu não tô brincando, é 1 minuto mesmo, tá? 1 minuto. Fala assim, Adriano, não dá pra fazer 1 minuto de jiu-jitsu. Não. Mas se tu já fez, cara, tu sabe que tu pode fazer ali uma sequência aí de drillzinho de fuga de quadril e tal, e depois ver mais uns videozinhos no YouTube, e trabalhou ali alguns minutinhos na direção do jiu-jitsu. Sabe uma coisa que tu pode fazer de 1 minuto em direção ao jiu-jitsu? Achar uma academia próxima e pegar o telefone, achar umas 2, listar os 2 telefones. Por enquanto é só isso. Acabou o tempo. No dia seguinte, de repente, tu pode mandar mensagem, umas 2, perguntar quanto custa, quais os horários, pode fazer um aula mental, agendar já um aula mental. Isso aí, demora 1 minuto. Já fez. Se tu quer começar a correr, cara, talvez tu possa acordar de manhã, botar o teu tênis, a tua roupa e correr parado ali por 30 segundos, né? 30 segundos se vestindo, mas 30 segundos correndo. Fazer aquele mountain climber, né? Com a mão no chão e correndo, só se alongar. Pronto. Entregou. Tu tá dizendo pro teu corpo que eu tô indo nessa direção. Fala assim, cara, Adriano, mas isso é ridículo. Mano, isso não é ridículo, isso é transformador. Porque 1 minuto tu consegue. 1 minuto não tem desculpas. Quando tu pensar, eu tenho que ir na academia, tenho que fazer aquilo, me inscrever na aula, e daí abrir o livro para estudar pro concurso, estudar inglês. E daí não deu pra estudar. 1 minuto não tem não deu. 1 minuto sempre dá. Tua mente aceita 1 minuto porque não vai te custar muito. Então tem um lado do teu ego que fala, acho que nossos hábitos antigos não estão ameaçados. 1 minuto não nos assusta. Mas ele não sabe que a gente vai somar esse 1 minuto que nem juros compostos. Porque no dia seguinte tu vai botar mais 1 minuto. Então em vez de 1 tu vai dar 2 minutos. E no dia seguinte tu vai dar 3 minutos. E tu vai aumentando num jeito que é o que é mais importante. Não sai dobrando e aumentando muito. Do jeito que inegociavelmente tu vai fazer todos os dias. O que importa é isso, é que tu consiga todo dia fazer o mínimo possível. Em último caso, cara, que tu põe o tênis de corrida no horário que tu botou pra acordar cedo, sabe, meio de madrugada, que tu vá pra lá de fora, que tu sinta aquela temperatura, que tu se alongue, tu vai até a esquina e volta. E acabou. E sabe o que tu vai fazer quando fez isso? Fala assim, cara, hoje eu corri um pouco mais do que ontem. E essa é a mensagem que eu falo todo dia. Hoje eu tô indo mais na direção do que eu quero. E todo dia tu aumenta 1 minuto. O que vai acontecer no final do primeiro mês? Tu vai estar dedicando meia hora para aquilo. E meia hora tu dá pra fazer alguma coisa. Só que, se eu te falar pra tu fazer meia hora já amanhã, parece que dá pra fazer meia hora. Mas não, meia hora ocupa o teu dia, cara. Só que tu vai de minutinho em minutinho, tu não nota. Tu vai pelas beiradas. E tu vai sempre aumentando.
1 minuto cada vez. E obviamente tu vai até estabelecer o que faz sentido pra ti. Tu fala assim, pô, consegui fazer meus 60 minutos 3 vezes por semana e tá ótimo. Tá? E obviamente o minuto ele é menos importante do que o micro progresso. A ideia principal é, eu quero micro progressos todos os dias, de um jeito inegociável. Em último caso, fala assim, putz, hoje não vai dar, de repente tu tá no mês 2, 3 lá, já tá fazendo lá os 45 minutos daquele estudo, daquela habilidade, de treinar aquilo, de ler, de fazer atividade física, e de nada deu um dia meio confuso, alguém entrou na tua casa ali, tem um parente, mudou tua rotina, tem uma reunião, tu fala assim, putz, hoje não vai dar pra fazer o que eu tava fazendo antes, a corrida de 45 minutos, ou qualquer esse estudo. Beleza, sabe o que eu vou fazer? 4 minutos então, 5 minutos. Porque é mais importante eu fazer alguma coisa naquele dia do que eu não fazer nada. E essa é a ideia, entendeu? A gente vai fazer o mínimo possível sempre, eternamente, por muito tempo, e nunca mais vai falar assim, não deu pra fazer. 5 minutos sempre dá pra fazer. Em último caso, 1 minuto sempre dá pra fazer. Se tu me segue há um tempo, tu sabe que eu sou um autodefensor da escrita livre, né? Que é esse hábito do diário, de escrever. Não é o diário porque não são os acontecimentos, mas os pensamentos, os comportamentos. É meio que se auto-observar. Né? E, cara, tem alunos meus que fazem há 3 anos, vão e voltam e não conseguem estabelecer o hábito. Tem gente que vai mais facilmente, depende de um monte de contextos. O que eu falo pra quem quer estabelecer o hábito de escrever e não consegue, eu falo, sabe o que tu vai fazer hoje no final do dia, mano? Tu vai abrir o teu livro, o teu diário, o teu caderninho, e tu vai escrever uma palavra que resume o que tu sentiu naquele dia. E uma palavra todo dia pelos próximos 7 dias. Daí tu fala, não tem como, sair, fui numa festa. Não, mano. Se tu tomou banho pra ir pra uma festa, depois do banho tu sai, tu abre o caderninho e escreve. Tu entende? 1 minuto, uma palavra, tu sempre consegue. E esse que é o ponto, vai mostrar que tu consegue fazer o que tu quer. Depois de 7 dias eu falo, quer tentar escrever uma frase? É quase a mesma coisa. Em vez de custar 10 segundos, vai custar talvez 20, 30. E daí a gente vai pra frase, e daí a gente vai aumentando devagarinho, eventualmente tá escrevendo os 10 minutos inteiros, uma página inteira, e tá pegando os benefícios. Mas desde a primeira vez que escreveu uma palavra, já tava pegando os benefícios. Tu entende? Custa pouco, custa menos. O que é importante é que tá dizendo pra ti e pro universo que é, eu consigo minimamente ir nessa direção. 1 minuto, um passo, uma palavra, um pouquinho a mais por dia. Faz isso, faz um desafio de 7 dias aí, aumentando 1 minuto por dia. Depois me manda uma mensagem, escreve nos comentários se tu não tá parecendo que tu vai conseguir talvez criar esse novo hábito de um jeito totalmente diferente das tuas tentativas anteriores, mano. Esse, cara, é um jeito que eu vivo minha vida, pra mim é um jeito estoico de estabelecer novos hábitos, e é um resumo do livro Atomic Habits, né, os hábitos atômicos, que ele fala sobre isso. A gente começa devagarzinho e o hábito é criado no pequeno e depois a gente expande pro grande. Quando já tem um caminho neural maior, a gente já tá mais acostumado com aquilo. Cara, tenta e me diz depois se teve algum efeito, se tu viu que isso aqui pode mudar tudo na tua vida e tu pode realmente construir a vida dos teus sonhos, porque tu não tá nem focado nos sonhos, tu tá focado nos hábitos que te alimentam, que fazem você se sentir bem. 1 minuto a mais por dia. Muito bem, então esse foi o episódio de hoje. A gente fala de coisas parecidas, né, mas eu nunca fui tão claro sobre a técnica. Cara, que tem uma coisa poderosa. Reouve aqui esse episódio quando tu quer sempre estabelecer um novo hábito e manda para um amigo teu, um familiar que tá com dificuldade, tá reclamando, parar de beber, de fumar, de qualquer coisa assim, de usar redes sociais ou ter uma nova atividade física, estudar alguma coisa. De repente esse episódio pode ser aquele empurrãozinho final que tá precisando para elas conseguirem fazer. E daí, cara, ajuda ele mesmo e fala, vamos fazer junto um desafio de 21 dias? 1 minuto por dia, cada um no seu hábito, e vão todo mundo se cobrando e meio que tirando foto da evidência lá, e daí tu pode ainda, crescer você e ele juntos. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.